Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sua mãe Maria Santíssima. Hoje nós vamos meditar o Evangelho do quinto domingo do tempo comum, ano C, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. É aqui nesse momento que Jesus prepara os apóstolos para a sua igreja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Esta é a igreja original de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos falar assim porque Jesus preparou Pedro. Pedro então assim foi o sucessor de Jesus. Depois de Pedro vêm os outros sucessores, um a um, até chegar hoje no Papa Francisco. Então, me desculpem, mas na verdade, no meio desses sucessores, só tem de padre a bispo. Todos foram padres. E os que chegaram ao papado, chegaram antes a ser bispo. E então, no meio dos seus sucessores, dos sucessores de Pedro, nesta igreja católica, apostólica, romana, ali não existe nenhum pastor. Então, podemos dizer com todas as letras, sem discriminação, apenas porque é verdade que a verdadeira igreja é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque os seus sucessores, no meio deles, não tem nenhum pastor. Mas vamos aclamar esse Santo Evangelho, para depois nós meditarmos ele. Aleluia, 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 aleluia. O que nós aprendemos neste Evangelho, aonde Jesus começa a preparar os apóstolos para a sua igreja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque os seus sucessores são todos padres, podemos dizer padres e bispo. No meio deles não tem nenhum pastor. Então, esta é a igreja original de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste Evangelho, narra este Evangelho que aqui Pedro estava pescando e neste dia, nesta noite, nesta pescaria, ele não pegou nenhum peixe. Veja, Pedro nunca foi pescar para não pegar nenhum peixe. Nesta noite, ele não pegou nenhum peixe. Por quê? Porque o Espírito Santo aqui prepara uma pescaria para Jesus. Para que depois Jesus pesque Pedro e ensine a Pedro a ser um pescador de verdade, um pescador eterno. Uma pescaria que não mata o peixe, uma pescaria que salva peixe. E Jesus vai ensinar a Pedro a ser este tipo de pescador, porque Pedro está sendo preparado, sem saber, ele está sendo preparado por Jesus para ser o primeiro Papa desta igreja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Mas veja que o Espírito Santo de Deus
ele já vinha preparando Pedro antes que acontecesse esse momento. Nós vamos ver que em Marcos capítulo 5, de 21 ao 43, ali Pedro está com Jesus. E Jesus está no meio de uma multidão. E ali chega um homem chamado Jairo. Se ajoelha diante de Jesus e pede que Jesus vá curar o seu filho, ou é a sua filha. E neste momento, de joelho, ele pede com insistência a Jesus. Este homem Jairo, ele era pagão. Ele não deveria nem estar ali aos pés de Jesus. Mas ele não se preocupou com a vivência, a cultura da época e veio atrás de Jesus, porque ele entendia que só Jesus tinha o poder de curar a sua filha. E ali também tinha ali ao redor uma mulher que também queria ser curada. E pela fé de Jairo, Jesus sai a caminho, seguindo esta fé de Jairo. Neste caminho, Jesus topa com essa mulher que também precisava ser curada. Há 12 anos, ela sofria de uma impureza. E ali Jesus também, ao passar por esta mulher, esta mulher movida pela fé de Jairo. Isso quer dizer que esta fé, já pescando uma outra pessoa pela fé, para chegar até Jesus e tocar, que foi o que ela fez, ela tocou em Jesus, e nesse momento ela foi curada. Não vou entrar em detalhe, porque o nosso assunto é outro. Essa é só para mostrar que nesses momentos Pedro estava junto. Pedro já estava sendo preparado para ser pescado. Na casa de Jairo também a sua filha é curada e Pedro está vendo esse poder. Depois Jesus cura a sogra de Pedro e Pedro está junto. E aqui chega o momento desse dia. Jesus está pregando a palavra, mas pede a Pedro para que ele possa pregar de dentro da barca de Pedro. Que Pedro tinha passado a noite inteira pescando, estava muito aborrecido por não ter pescado nada, com sono, cansado. E Jesus pede, mas ele aceita. E Jesus começa a pregar. Pedro está ali ouvindo esta pregação. Através de ouvir esta pregação, Pedro se enche de fé nesta pregação de Jesus e começa a se preparar para uma obediência maior do que a de Jesus entrar na sua barca. Esta fé de Pedro e essa obediência de Pedro providencia os bens que ele precisa ter para poder atender ao pedido de Jesus para ser o seu primeiro papa nesta igreja católica apostólica romana. Depois da pregação, Jesus chama Pedro para que vá com a sua barca em lugares mais profundos, de mais profundeza. Naquele mesmo lugar que Pedro tinha passado a noite jogando a sua rede e não pegou nada. Naquele mesmo lugar, Jesus manda Pedro jogar rede. Sem entrar muito em detalhe, Pedro aqui já está completamente na obediência, está completamente já na fé. Devido aos outros acontecimentos que ele tinha visto acontecer, Pedro obedece. A providência dessa obediência, dessa fé, já tinha tomado todo o ser de Pedro. Pedro obedece e joga a rede. A rede se enche de peixe, a ponto de Pedro não poder arrastar sozinho. E sabia ele também que a sua barca, pelo peso que ele sentiu, não suportaria tanto peixe. Vejam que ele não tinha chamado Tiago e João na outra barca, agora ele chama. E aí vai dizer que essas duas barcas ficou cheia de peixe a ponto de afundar.
ficou no limite. Não suportaria mais nenhum peixe, porque eu afundaria de tanto peixe. Muito bem. Passada essa pescaria, Jesus está preparando Pedro. Pede a Pedro: Pedro, encoste a barca. E agora vem para uma barca maior. Qual é esta barca? A igreja que Jesus Cristo vai deixar na mão de Pedro. É a barca. Também essa pescaria vai ser feita no mundo. O mar agora vai ser o mar do mundo. A palavra de Deus vai providenciar esta pescaria para que Pedro, com esta barca, a igreja, se lance em lugares mais profundos do mundo, para ali agora pescar almas, pescar espíritos, pescar pessoas, pescar o ser humano por inteiro, assim como nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser uma pessoa humana, sendo que ele era humano 100% e Deus 100%. Agora Pedro vai buscar pessoas humanas para levar a ser 100% santo, 100% cheio da graça de Deus, e vai trazer essas pessoas deste mar do mundo para a barca, a igreja católica apostólica romana. E vai dizer que nós podemos até encontrar o número de peixe que tinha naquela rede. Peixe grande, só peixe grande. Quantos peixes tinha naquela rede? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali vai dizer que Pedro, em sua primeira pregação, ali vai acontecer o que Jesus falou: você vai ser pescador de pessoas humanas, de espíritos, de alma, a pessoa por inteira, para ser por inteiro todo de Deus, todo do céu. E ali vai dizer que Pedro, na sua primeira pregação, na sua primeira pescaria de homens, de almas, de espírito, Pedro pegou 3.000 peixes. Isso quer dizer, 3.000 pessoas se converteram naquela pregação de Pedro, isto é, na primeira pescaria de Pedro. Então nós podemos chegar a entender de que naquela rede que Pedro pescou no mar, ao lado de Jesus, ali tinha 3.000 peixes. Que foi isso que aconteceu na sua primeira pescaria de homens, almas e espírito. 3.000 homens se converteram a Pedro. Também vai dizer que essa igreja tem um poder de ser mordido por serpente, ser mordido por escorpião, e este veneno não praticar nenhum efeito. Pois na verdade, quando nós realmente estamos convertidos na obediência a esta igreja, nós somos providenciados para que nem veneno de serpente nos atinja, nem veneno de escorpião nos atinja. Na verdade, nós chegamos a ter o poder de enfrentar Satanás e derrotá-lo. Veja, essas pessoas do mundo estão sendo possuídas por Satanás, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que vive num mundo aonde só vive de pecados, né? Vamos dizer assim, quando ele derrota todos esses demônios, essas legiões de demônios na sua vida, por ouvir a palavra de Deus, assim como Pedro ouviu, quando ele passa a obedecer a Deus através de ser uma pessoa agora de fé, obediente a Deus, vai ser providenciado esse poder dele derrotar todos os vícios que tiver na sua vida, todos os pecados, todas as coisas que tira ele de por exemplo, de chegar a receber a Santíssima Eucaristia. Todos esse poder do maligno são derrotados com a sua obediência a essa Santa Igreja, com a sua fé. É providenciado esse poder de você poder derrotar até Satanás. Veja bem, meu irmão, e vamos ficar por aqui, mas nós precisamos saber
de que todas as pessoas que estiver fora desta igreja, que não se deixar ser pescado por essa igreja católica, apostólica, romana, não tem nenhuma condição de derrotar os venenos da serpente, os venenos do escorpião, não tem nenhuma condição de derrotar Satanás. E nós só podemos entrar no céu se nós estivermos nessas condições completamente preparados para derrotar todos os tipos de mal que se levanta contra nós, para tirar de nós a nossa comunhão com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa comunhão com esta igreja. E assim sendo, se você não é uma pessoa que vive dentro desta igreja, se você não é uma pessoa que abriu os seus ouvidos para ouvir Jesus, como Pedro ouviu, se você não é uma pessoa que obedece a Jesus, a esta santa igreja, há uma grande probabilidade de você não ser salvo, de você não ir para o céu. Meu irmão, encarecidamente eu te peço, venha ouvir a palavra de Deus na igreja, crê nesta palavra, muda de vida, sai do mundão, larga todos os vícios, todas as ações pecaminosas, para que você possa, além de entrar nessa barca desta igreja, mas ser providenciado para que você no amanhã esteja na barca da glória celeste, da igreja celestial, e viver eternamente ao lado de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ao lado de Nossa Senhora, ao lado de São José, ao lado de todos os santos e os anjos do céu. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço para você. Deus te abençoe grandemente. Que você se converta. Este canal é só para a evangelização, para pescar almas e espíritos, pessoas no completo, para ser santo e ser preparado, providenciado, para que no dia de amanhã você seja um membro, um peixe lá, um peixe pessoa, alma e espírito, lá na glória celeste, nesta barca da glória celeste, nas alturas do céu, junto com todos os santos e os anjos do céu. Amém? Se inscreva e deixe o seu like para que esse canal cresça e alcance a mais pessoas para ser pescado para o reino de Deus, tá bom, meu irmão? Então vamos se despedir com mais uma vez, cantando, aclamando este santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Deus te abençoe, de verdade. Perdoe todos os nossos pecados e nos dê a graça da vida eterna no céu. Seja um peixe de Jesus.